Muito bom dia para todas e todos que estão aqui nos assistindo, estão conosco aqui. É uma felicidade muito grande estar aqui na companhia desses nossos irmãos Funiô, da etnia Funiô, que estão aqui em São Paulo para uma série de atividades. E a ideia dessa conversa, literalmente uma roda de conversa, né, para a gente conhecer um pouco mais deles, da vida deles, né, dos costumes, dessa relação deles com os nossos costumes, né, vamos chamar assim, né, e entender, né, os problemas disso. Acho que é fundamental a gente entender e para poder conviver melhor, né. Como eu disse anteontem para alguém que me perguntou, a gente certamente tem muito que aprender, né? Voltar atrás e aprender essa relação entre nós, né? Humanos, entre nós e a natureza, entre nós e o planeta. E certamente eles têm muito o que ensinar, porque eles vivem aqui, eles e seus ancestrais vivem aqui há centenas, talvez milhares de anos, né? E nunca puseram o planeta em risco, né? E a gente agora pôs o planeta em risco. Então, o que a gente precisa aprender? Muita coisa, né? Acho que a gente pode começar a conversa tendo isso em mente, né? Eu tenho mania de falar baixo, isso é um problema, obrigado. E eu começo então, além de dar as boas-vindas em nome do Saúde Planetária Brasil. Bom, meu nome é Antônio Mauro Saraiva, né? Eu já me conheço, mas Antônio Mauro Saraiva, em nome do Saúde Planetária Brasil, que é essa aliança grande de pessoas do Brasil inteiro dedicadas a esse tema da saúde planetária. Esse grupo hospedado, obrigado, aqui no Instituto de Estudos Avançados, a USP, mas é um grupo brasileiro. E também em nome do USP Sustentabilidade, que é um projeto que nós temos aqui na USP, com vários docentes que têm práticas de sustentabilidade mostradas e em prática mesmo, lá no Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo. Eu queria desde já agradecer também ao professor Emílio Miranda, que é o coordenador do CPUSP, do Centro de Práticas Esportivas, que está abrigando lá no alojamento do CPUSP, está abrigando esses nossos amigos aqui. Também agradecer à Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, que também viabilizou a alimentação no restaurante central, tá? Então, eu começo dando as boas-vindas e vou dar as boas-vindas para todos, mas como ainda não decorei o nome de todos eles, eu vou dar boas-vindas para o Tauan, que pode se apresentar, e depois cada um pode se apresentar também, e depois eu já passei para a primeira pergunta, né, assim, de onde vocês vêm, né, como é que é a cidade, o local, a região, o clima, né, eu sei que é Águas Belas, em Pernambuco, mas podiam falar um pouco mais do local e da vida de vocês. Um prazer ter vocês aqui, bem-vindos. Tauan. Primeiramente, bom dia. O meu nome é Tauan, eu sou indígena do povo Funiô e me sinto honrado, juntamente com meus irmãos aqui, de poder estar participando de uma live onde a gente quer discutir um pouco sobre o nosso modo de vida, sobre a nossa visão e sobre a nossa cultura e a importância dos povos indígenas para nós brasileiros. Então, quero agradecer aqui o convite de vocês e vou passar o microfone para meus irmãos se apresentarem também. Bom dia, meu nome é Fidiacá, no meu idioma e no português, Taunay. Bom dia, meu nome é Tiar, no meu idioma. Bom dia a todos, meu nome é Fechalishi, no idioma do índio, e no branco é Alexandre. Bom dia, meu nome é Nato. Tauan, conta um pouquinho então para nós como é que é a região de vocês, de onde vocês vêm,
quantos vocês são, e depois você pode falar já um pouquinho desse projeto, né, que traz vocês aqui para São Paulo. Primeiramente, a nossa cidade ela era habitada somente por indígenas, que vivia em toda a região. Um símbolo de Águas Belas, quando vocês pesquisarem, alguém pesquisar, é a Serra do Comunati, que ali abrigava muitos indígenas, e o rio Ipanema. Com a chegada das capitanias hereditárias, alguns portugueses, quando foi chegando lá, eles fixaram uma igreja lá, e por conta que tinha muita água lá nessa cidade, ganhou-se o nome de Águas Belas, entendeu? Eu sei que durante esse processo, os indígenas da Serra foram se afastando, até no lugar que a gente se encontra hoje, que é a Aldeia Funiô. A Aldeia Funiô, ela conta-se hoje em aproximadamente 5 mil indígenas e fica a 10 quilômetros da cidade. Fica a 10 quilômetros não, corrigindo, fica a 2 quilômetros da cidade. Sendo assim, 2 quilômetros não é algo tão longe, a gente tem uma proximidade, sim, com os cidadãos aguasbelenses. Porém, a gente indígena, a gente sempre está buscando forma de aprender a se relacionar com o homem branco, tentando ensinar o nosso modo de vida para eles, para que eles entendam nós, entendeu? E quando há um entendimento entre duas sociedades, é possível se andar, é possível existir harmonia, é possível existir a paz, é possível viver numa sociedade sem conflito. Então, lá, nós, povo Funiô, nós vivemos hoje na cidade de Águas Belas, e nós, povo Funiô, nós somos mais ou menos a quantia de 5 mil índios. E me conta um pouquinho desse projeto, de vocês virem para cá nessa época do ano, né, para fazer essa divulgação, né? Conta um pouquinho. Esse nosso projeto de vir à capital de São Paulo, ele já vem desde longe, né? Eu mesmo já viajei para Recife, para Brasília, para o Rio de Janeiro, e é a primeira vez que estou aqui em São Paulo. Então, por que nós estamos aqui? Um dos principais objetivos de nós Funiô vir aqui é trazer a discussão e quebrar alguns pensamentos que vêm a distorcer a nossa imagem de indígena. Porque hoje em dia, se eu perguntar em qualquer cidadão brasileiro, me descreva as características do indígena, a identidade do indígena. Ele vai falar, ele tem cabelo liso, a pele dele é morena, ele usa cocá, ele anda nu. Por quê? Porque essa imagem, ela é uma imagem que foi colocada pela algumas pessoas da colonização, e muitos dos alunos viram isso só num leve momento quando eles estavam estudando um capítulo da história, que é um capítulo errado, que eles falam descobrimento do Brasil, que foi, na verdade, a invasão do Brasil, né? Porque não pode ser descobrimento, que aqui já existia mais de 5 milhões de índios falantes de mil idiomas diferentes. Então, a gente vem tentar quebrar esse pensamento romantizado da imagem, porque hoje o indígena evolui como qualquer espécie, não é isso? A gente tem direito a usar celular, como vocês têm direito a usar nossa rede, que foi algo nosso, como vocês tiveram o direito de tomar banho, que os portugueses chegaram aqui fazendo e não tomavam banho, não é isso? Compartilhar o nosso modo de vida, a macaxeira, o milho, que até então vocês não conheciam, e a gente está sempre tentando aprender a se relacionar com o celular, com a internet, porque isso faz parte. E eu usar um celular não quer dizer que eu vou perder a minha identidade, o meu elo com a minha cultura. Então, a segundo objetivo de nós ter saído da nossa aldeia foi, por quê? Porque hoje uma das maiores formas de adquirir uma renda é o artesanato, entendeu? E o artesanato tem um valor para nós, entendeu? Se eu cobro os 50 reais no chão do cabeça aqui, muitas pessoas podem dizer, um pedaço de madeira com um entrançado, 50 reais. Aí eu digo, então eu dou 50 para você fazer, você faz.
não é isso? Então, isso possui um valor para a gente, entendeu? Por exemplo, esse daqui é um cachimbo da paz, que a gente chama, entendeu? A gente usa com tabaco. Para quê? Isso faz parte do nosso modo de vida, porque liga a nós a nossa espiritualidade. Então, não só a xanduca, como o cocá, o chapéu, como nós temos vários tipos de artesanato aqui, nós estamos aqui também para tentar vender os nossos artesanatos, para a gente levar um pouco de recurso para o nosso povo lá na aldeia, não é isso? E esse mês, justamente hoje, dia 19 de abril, que até então era conhecido como o Dia do Índio, né? Que hoje se torna ser Dia dos Povos Indígenas, é um dia muito simbólico para nós, porque é um dia de celebrar, né? É um dia de homenagear os povos indígenas, e é um dia de cada vez mais nós afirmar nossa existência, que certa vez foi negada. Então a gente está aqui para dizer que nós estamos vivos, nós estamos resistindo, estamos buscando todo tipo de ajuda para tentar cada vez mais dar um fortalecimento à nossa cultura, fortalecimento a nossos jovens, para que eles não possam perder nosso idioma, a nossa cultura. E eu gostaria também aqui de falar poucas palavras no meu idioma, que se chama Yate, que quer dizer nossa fala, porque é uma forma de nós se conectar com nossos seres sagrados e uma forma de mostrar que, além de todos os processos de extinção que a gente passou, a gente resistiu. E hoje eu me considero falante do idioma, falo português e falo o nosso idioma, e nossos irmãos também. Unima, Shayaif, Ayakofé, Nema, Clenite, Sakite, olha, Satote, Isaku, Kiatika, Satolhan, Kiake, Nauden, Kiake, Kanka, Tasai, Nilhasa, Remanhateske, o Atchaya, Alaskake, o Adatkan, Alaskake, Yake, Yado, Ledi, Lafik, Yacholia, Isakatika, Nemo, Akoki, Mali, olha, Tika, o Trochai, olha, Sato. Taosla sekti minha que é uma wasaku que lá se rema o chai tuan que aqui a fefe que eu do asato re. Então aqui foi uma pequena demonstração da língua dos indígenas Funiô de Águas Belas. Poderoso, Tauan, poderoso, eu acho assim interessante. Tá. Você traz coisas muito importantes, né? A gente aprende, continua aprendendo. Bom, eu estudei isso faz algumas décadas, né? Mas a imagem distorcida que a gente tem, né? Quando criança, né? Difícil de distorcer depois, né? De torcer de volta em relação à história, em relação ao que são os povos indígenas, né? Então, o que você traz é muito importante, né? É curioso até ver, por exemplo, entre vocês a grande diversidade, né, dos biotipos também, né? Então não tem essa questão de são todos assim, como nós, né? Como todos nós somos, né, muito variados, né? Então e também outro ponto que eu acho fundamental, né? Eu acho que a grande diversidade que a gente tem como humanos na Terra é a nossa diversidade. A gente briga, é uma estupidez isso, mas a nossa força é a nossa diversidade, a gente vai conseguir conviver, né? Eu falo de nós, Brasil, com outros povos do mundo inteiro. Mas mesmo dentro do Brasil, essa diversidade que a gente tem, né, seja dos que vieram aqui dos europeus, né, seja dos povos indígenas originais, é uma diversidade enorme e linda e rica. Então, acho que é fundamental justamente que a gente consiga conviver, né? Eu acho muito legal ouvir de você isso, né, que primeiro, a gente tem muito o que aprender, isso para mim é óbvio, né, a gente herdou e continua herdando muita coisa de vocês, alimentação, costumes, muitos nomes, né, da nossa geografia, dos nossos rios, das nossas cidades, são nomes indígenas, né, aqui em São Paulo tem vários deles, né. Mas não só isso, né? Você traz essa fala importante de que vocês não necessariamente perdem nada em usar um celular, em usar uma internet, né?
E é bom ouvir isso, porque acho que é uma forma justamente de conexão, de nós nos conectarmos. Não dá para ficar desconectado, né? A gente não consegue aqui ficar desconectado, né? Porque que a gente vai imaginar, né, romantizado, como você diz, né, que deveria ser diferente no caso de vocês, né? Então é muito bom ouvir isso, porque acho que isso nos coloca muito em pé de igualdade. Nós temos que justamente ter essa igualdade como objetivo, né? Essa colaboração, essa convivência como objetivo, né? Eu não sei se você quer passar um pouco a palavra para eles falarem um pouquinho. Vocês querem falar? Bom, já fica aberto para vocês aí que estão nos vendo, seja no Zoom ou no YouTube, né? Se quiserem alguma pergunta, tem alguma já? Não? Tá bem. Nós temos microfones aí, então se puder ajudar a distribuir, tem umas aqui do lado, fiquem perto. Se quiserem chegar mais perto para poder até usar o microfone, fica à vontade, tá bom? Tauan, me conta uma coisa. Como é a relação, como é que é a vida lá vocês chamam de aldeia de onde vocês estão lá? Como é que é a vida lá? Qual é a relação que há entre vocês e Águas Belas, né? Como é que é? Digo assim, as crianças, elas aprendem o idioma de vocês lá na própria aldeia, aprendem português na própria aldeia ou na escola? Conta um pouquinho para a gente entender essa dinâmica da interação entre vocês e Águas Belas. Olha só, lá na aldeia, eu vou ser sincero em dizer que nós falamos português, né? As crianças falam português, mas nós também falamos um idioma. Por quê? Porque a criança, desde cedo, ele começa a participar, né, dos nossos eventos, dos nossos rituais. E eu garanto a qualquer um de vocês, se um dia vocês chegar na aldeia, vocês vão se deparar com as crianças já cantando, começando a dançar, andando mais os pais, entendeu? E ali ele vai aprendendo as expressões, entendeu? Aí ele chega uma certa idade, a gente tem escola também, que eu sou professor de língua materna lá na nossa aldeia, entendeu? E eu vou dar aula de toré, e eu vou dar aula da nossos cantos, que é a cafuna, e vou ensinar as palavras para que ele aprenda e ganhe a fluência na fala, entendeu? E também vou educar ele para ele aprender a se relacionar com a sociedade branca. Por exemplo, é necessário estudar, né? É necessário você aprender, ler, para aprender a ler, porque é necessário a gente saber sobre os nossos direitos. Então, ele vai ter que aprender língua portuguesa, matemática, como qualquer um, beleza? Mas uma das principais premissas que a gente tenta passar é a de se sensibilizar pela situação do próximo, sempre se colocar na situação do próximo. Por quê? Porque se ele pensa no próximo, ele jamais vai ter a intenção de ofender, entendeu? Então a gente tenta repassar essa consciência de união, entendeu? Porque é uma das coisas que você falou. Uma das coisas que a gente tem a oferecer a vocês aqui é que a gente aprenda a se unir. Porque se a gente se une, cada vez mais a gente está mais forte e nós resolve qualquer problema do mundo com fé nas forças sagradas, entendeu? Então, lá na nossa aldeia, a vida é coletiva, entendeu? Se eu compro 1 quilo de carne, ou se eu vou dar uma pescada, eu pego uns peixes bons, eu não vou comer sozinho. A minha alegria é comer com todo mundo junto ali, entendeu? Para quê? Para que depois nós cante e agradeça, entendeu? E no outro dia nós não sabemos, no outro dia só pertence a Deus. A única garantia que nós temos do futuro é que o sol vai sair, não é isso? E que a gente vai morrer. Mas enquanto a isso, a gente está pedindo força a Deus para lutar, entendeu? Então, nós Funiô, eu acredito que a gente é Funiô, enquanto a gente cultivar essa solidariedade nossa, essa coletividade nossa, esse respeito ao próximo, entendeu? Respeito, porque a gente é um tipo de pessoa que entende todos os povos, todas as etnias, entendeu? Mas a gente quer ser entendido também para que haja uma harmonia e uma boa relação entre nós, que é justamente com a cidade de Águas Belas, onde nós vivemos, entendeu?
Lá em Águas Belas, praticamente só vive os não índios, eles têm o comércio deles lá, entendeu? E nós índios, nós até quem abastece ele, porque nós índios quem compra muitas coisas nele, entendeu? Em mercado, porque lá na aldeia a gente não tem mercado, tem pequenas bodeguinhas, entendeu? Mas assim, de janeiro até o início de setembro, a gente permanece na aldeia, que fica próximo aos Brancos, 2 quilômetros. De setembro ao final de dezembro, a gente vai para uma reserva que se chama Uricuri, e vocês podem pesquisar no canal Coletivo Funil de Cinema, que é um canal que a gente desenvolve para mostrar a nossa cultura e fortalecer. E lá é onde a gente entra em conexão com o nosso ser sagrado e a gente compartilha a nossa vida. Veja só, alguém de vocês conseguia dormir 3 pessoas juntas? Eu acho que não, né? Então lá, quando eu falei com o André, eu disse, André, arruma um lugar lá para nós ficar. Não, mas pode ser apertado. Eu disse, não, nós dormimos tudo junto. Isso é costume nosso. Quando a gente está no Uricuri, as mulheres dormem num canto, numa casinha de 4 metros, cabe bem 10 pessoas. Todo mundo deitado um em cima da outra. Quando é lá, os homens já separados em outro lugar, dormem também do mesmo jeito, entendeu? Então, se eu estou deitado com você, se você passar frio, eu também vou passar. E se você vai adquirir um lençol bom para nós se agasalha todo mundo junto. O nosso modo de vida é isso: compartilhar, a união, saber que eu posso aprender com o próximo, entendeu? Porque eu como um membro da aldeia Funiô, eu tenho que me colocar como educador, entendeu? Então eu não vou passar um gato só em meu filho. Se eu vejo uma pessoa ou qualquer menino fazer uma desordem, eu vou repreender isso. E o pai dele não vai dizer nada. Ele vai me apoiar, entendeu? Então, isso é um modo da gente educar nossas crianças, preparar eles para a vida. Consegui responder. Falar o quê, né? Você quer perguntar? Por favor. Bom dia, meu nome é Ana. Muito obrigada, né, por vir, por ter essa paciência de compartilhar esses conhecimentos com a gente. E você falou um pouco sobre a presença dos cantos, né? E eu queria perguntar assim, se existe algum que você possa, de repente, trazer, compartilhar com a gente, cantar. Porque eu acho Se vocês muito quiserem, bonito. a gente canta agora um para vocês. E aí, pode? Até porque é um símbolo nosso. Quando a gente se conheceu na segunda-feira, né? Lá no Centro Esportivo, e eles fizeram um canto, né? Conosco, assim, uma roda. Foi uma coisa linda. Né? Ana, obrigado pela pergunta e pelo pedido aí. Muito forte, né? Muito vem de dentro, dá para sentir, né? Dá para sentir essa energia. Tauan, me conta um pouquinho sobre o que é esse canto. Esse cântico ele fala assim, que Deus ele
sempre está com nós e que Ele é o nosso grande Pai, entendeu? E Ele não é Pai só de nós indígenas, Ele é Pai de todo mundo, entendeu? E porque assim, a gente tem em religião diferente, mas a nossa visão de Funiô, a gente entende que o sangue que corre dentro de cada um de vocês é da mesma cor que o nosso, entendeu? Sendo assim, Deus é Pai de todos nós e a gente trata vocês como irmão, entendeu? Todo mundo aqui é irmão, entendeu? Então esse cântico, ele reforça essa ideia que Deus é Pai de todos nós, Ele é o grande Criador e Ele quem conduz a nossa vida e dá orientação para que a gente possa fazer uma vida decente aqui na Terra. Me conta um pouco da dificuldade que pode ser, talvez, né, manter essa cultura de vocês, né, por conta da pressão de Águas Belas, ou enfim, de tudo no que a gente está misturado, né, porque isso que vocês trazem é muito poderoso, é muito bonito, é uma coisa que toca todos nós aqui, dá para ver nos olhos de quem está aqui, né, e a gente perdeu isso. A gente sente isso, né? Mas a gente no dia a dia aqui, numa cidade como essa, a gente não vive isso, né? Com raros momentos, talvez. Então, quão fácil ou quão difícil é manter isso lá entre vocês, por essa pressão externa? Não foi fácil em um certo momento ser indígena, beleza? Em meados de 1900, meus avós contaram que para eles resistirem era preciso negar a identidade indígena, entendeu? Você não não podia dizer que era índio, porque você ia ser perseguido e até morto. Por quê? Porque os coronéis que tiveram uma política terrível nessas cidades perto do litoral, entendeu? Eles perseguiam mesmo, entendeu? Um coronel comandante da cidade de Águas Belas mandou logo uma carta para o governo imperial dizendo que ali já não existe índio, ali existe resíduo de índio, eles também querendo apagar a nossa história, entendeu? E em um certo momento ser indígena era um correr risco, porque você poderia morrer. Então, negar a identidade em um certo momento foi uma forma de a gente resistir, entendeu? Porém, de acordo com uma frase de um cacique norte-americano, Touro Sentado, ele dizia que nós indígenas, por mais violência e atrocidade que a gente passasse, a gente ia resistir e a gente ia ser mais forte do que o Império da Morte. Eu até me arrepio com essa frase, de verdade. Por quê? Porque a nossa história, a cada momento, ela está sendo marcada, ela está sendo reafirmada e ela está sendo esclarecida, entendeu? Então, o único risco que a gente pode ter é quando pessoas como vocês deixam de se sensibilizar, porque esse momento aqui ele vai surtir, muitas pessoas estão ouvindo, entendeu? E nós queremos passar essa consciência, nós queremos que alunos sejam integrados nessa universidade, nós queremos que professores levem essa mensagem para as escolas, por quê? Porque vai se criar uma consciência, entendeu? Por quê? Porque é impossível negar que a política comanda um país, entendeu? Imagine um país sendo comandado por uma pessoa anti-indígena, favorável ao latifúndio, que vai derrubar todas as árvores, vai matar todo tipo de vida que existe dentro do rio com o garimpo ilegal dentro das terras indígenas. Então, o maior risco que a gente corre é isso, dessa consciência não ser repassada, de que os espaços, as instituições não promovam evento, a consequência vai ser pessoas sem consciência da importância dos povos indígenas para a existência da vida na Terra. O desconhecimento é o maior risco, né? O desconhecimento nosso, né? Da existência de vocês, do valor de vocês, da importância de vocês, intrínseca, e para nós enquanto humanos, né? Enquanto humanidade. Acho que esse realmente é o maior risco. Se pudesse apresentar só para... Bom dia, eu sou Ramiro. Também agradecer Tauan e todos os irmãos aí que vieram compartilhar essa manhã aqui com a gente. Aliás, com esse tempo extenso, não é só essa manhã, vai ter outras atividades, então
só agradecer mesmo. E, Tauan, você comentou que você é professor da língua materna, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que se dá essa formação entre vocês para você chegar hoje assim, estar ensinando as outras crianças, estar passando, né, que nem os cânticos, o modo de fazer, o modo de viver a cultura de vocês. Quando é que falaram assim, chegaram para você e disseram assim, bom, vai lá que você já aprendeu bastante, está na hora de você transmitir esse conhecimento. Como é que se dá essa passagem, assim, esse rito? Como é que é entre vocês isso? Na verdade, a gente é escolhido, entendeu? Nós temos essa visão de que a gente é escolhido para uma missão. Entendeu? Às vezes, no começo, você não sabe o que você vai ser, entendeu? Só que a vida vai mostrando pontos essenciais da sua habilidade, entendeu? Então, os mais velhos, vou falar assim, algumas lideranças, o cacique, o pajé, ele percebe a habilidade em alguma certa pessoa de poder se comunicar, entendeu? De poder interagir, de poder se organizar melhor. Então, e se essa pessoa for uma pessoa que entenda dos cânticos, entenda da cultura, aí eles vão nomear ele para ele ser professor, entendeu? Então, o ensino, entendeu? Na verdade, as nossas crianças, o nosso ensino é para que eles não percam o hábito de falar e para que incentive eles a falar, entendeu? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer brincadeira. Vocês têm uma brincadeira que se chama morto e vivo. A gente de morto, eles doa, aí vivo, doa, eles doa, doa, aí ele já vai assimilando aquilo, entendeu? Aí tem a brincadeira que a gente chama de cafuna, entendeu? A gente vai fazer uma pequena competição de cânticos ali, para ver qual foi aquele que conseguiu já cantar. E quando a gente canta, nas nossas cafunas, além da melodia, tá vindo a letra, que essa letra tem um significado sobre a nossa história, entendeu? A gente escreve ali no quadro a nossa idioma, entendeu? Só que lá para trás, o ensino da língua era só falando, entendeu? Mas de acordo com como a gente aprendeu português, entendeu? A gente estuda na escola normal, ensino fundamental, ensino médio. A gente tem um momento de a gente ir para o quadro, explicar por que essa palavra, por que não essa palavra. Um exemplo, teve um professor de português que eu encontrei ontem, aí ele me falou sobre a nossa língua, né? Aí eu disse assim, olha, meu irmão, para a palavra água tem 3 formas de se falar no nosso idioma. Tem oia, tem yatso, tem efasado, tem. Para casa a gente tem seti, tutia, edetanice e 3 formas. Então, a gente sempre está explicando nos alunos, dizendo por que essa palavra não, por que essa palavra sim, entendeu? Então, quando a liderança vê uma habilidade, vou dizer assim, aí ele designa a gente para fazer aquela função. Não sei se eu consegui responder. Jorge, acho que o pessoal do Zoom dá para abrir o microfone? Então, quem está aí no Zoom, quiser abrir o microfone e fazer pergunta, por favor. Eu posso começar? Vocês conseguem me escutar? Gente, meu nome é Ilana. Eu queria muito agradecer que vocês estão aqui para trocar com a gente. Eu me sinto realmente muito privilegiada de poder escutar vocês. E eu queria dizer que eu sou do sul do Brasil, mas eu estou agora na Paraíba, numa região que é mais no norte da Paraíba, que é próximo das terras potiguaras aqui. E no sul do Brasil, teve um processo de colonização um pouco diferente do Nordeste, né? Lá no sul, contar rapidamente essa história, assim, eu quero mais fazer perguntas e conhecer vocês, mas só para me apresentar um pouco, contar um pouquinho dessa história do sul. No sul, a gente teve muitos imigrantes alemães e italianos que vieram para o Brasil justamente por essa questão do clima, né? Por ser uma região que tem mais demarcado essa questão do frio, enfim. E teve um incentivo muito grande do nosso governo, né, do Brasil, para que essas pessoas viessem para cá.
E até 1960, em estados como Santa Catarina, por exemplo, ainda existiam os bugristas, que caçavam e matavam pessoas indígenas. E 1960 foi ontem, né? Se a gente for pensar. E bem recentemente eu descobri que a minha linhagem materna veio justamente dessa região. E a minha avó materna, todas as características estéticas de uma mulher indígena, nunca se identificou como uma mulher indígena. E só depois que eu vim aqui para o Nordeste, comecei a conviver com a aldeia Lagoa do Mato, aqui, a etnia potiguara, que eu comecei a cavocar nessa história e descobri várias coisas sobre a minha família. Descobri, inclusive, que a minha bisavó e a minha tataravó eram indígenas que moravam em territórios indígenas, não demarcados, mas territórios indígenas, e que sofreram com violência de colonizadores, homens brancos, miscigenação ao longo de várias gerações. Então, é interessante isso que tu traz da sensibilização, da conscientização. Quando a gente se afeta pelo tema, quando ele nos atravessa, a gente acaba buscando muito mais entender, né? Então, acho que o trabalho que vocês estão fazendo, ele é fundamental. Eu até queria agradecer profundamente pela paz que tu estabelece aqui, assim, pela tua proposição de falar que somos todos iguais, né? A gente está tentando aqui dialogar com vocês, porque quando a gente fala de amor, de paz, a gente consegue prosperar enquanto sociedade, né? Então, eu acho que isso é um grande exercício, depois de violências coloniais de tantos e tantos e tantos anos, né? Centenas de anos aqui no Brasil, ter essa força e esse amor para poder dizer, a gente quer dialogar com vocês, a gente quer mostrar para vocês como que a gente vive, para que a gente consiga prosperar enquanto sociedade. Tem uma frase que eu costumo ler bastante, que é: o mundo dos indígenas acabou em 1500. É que a gente está falando agora que o nosso mundo está acabando, mas o mundo dos indígenas acabou há muito tempo. Então, ser indígena a partir de 1500 é resistir, né? Então, vocês estão resistindo desde então. Assim. Mas aí eu queria perguntar para vocês mais sobre como que funciona no lugar onde vocês vivem em relação à alimentação. Eu sou nutricionista, tenho um interesse especial nesse tema, assim, porque a gente sabe que para a segurança alimentar dos povos indígenas, o território tem um papel fundamental, por isso que a gente fala tanto de demarcação de terras indígenas, né? Que é uma questão política super tensa, assim. E eu queria saber como é que funciona a agricultura, se vocês têm espaços em que vocês conseguem cultivar os alimentos da cultura alimentar de vocês, como que isso influencia nas relações da cultura alimentar, o quanto que vocês dependem dos alimentos da cidade, dos comércios, né, que você citou isso um pouquinho. Eu queria te escutar mais sobre alimentação. Mais uma vez, muito, muito obrigada por estarem aqui dividindo um pouco da vida de vocês com a gente. Primeiramente, obrigado por sua pergunta, pelo sua curiosidade em querer saber, você como nutricionista. Veja só, eu costumo dizer que a vida Fonio, ela é um pouco simples, entendeu? A gente tem nosso território lá, entendeu? Você acredita que muitas das vezes a gente nem planta. Por quê? Porque na Caatinga tem uma planta que se chama umbu. Então, a gente vai lá, colhe, chupa ali mesmo no pé do umbu, deixa a semente, aí ela vai crescer, entendeu? Ali, vai crescer. A mandioca, ela precisa um pouco de água, né? Então a gente vai plantar o mais próximo possível perto de riacho, entendeu? O milho, o feijão, a abóbora, entendeu? A caça, que é algo fundamental, que eu vou explicar aqui uma coisa que eu expliquei no Saraiva, viu, amiga? Quando a gente fala de nutrição, a gente fala de vida, porque ninguém sobrevive sem alimento, não é isso? Então, eu tive um tio que botou até 90 anos e nunca soube o que foi doença na vida dele. Ele era um pouco ignorante, aí as filhas dele diziam assim, pai, é bom a gente ir pro médico. Ele disse, pra quê? O que eu vou fazer no médico? Aí ele disse, para ver se você tá doente. Ele dizia, pra quê? Doença pra quê? Doença não existe não, doença é para quem quer. Então ele queria dizer que doença era algo criado da mente da pessoa, entendeu? Mas ele dizia assim, que ele se acordava 4 horas, todo santo dia, fazia uma caminhada de no máximo 5 quilômetros,
Chegava na serra, bebia água do riacho, comia manga, jaca, alimentação tudo saudável, banana. Quando era meio-dia, comia um feijão, um caldo de feijão, um pedacinho de carne. Quando não tinha, comia abóbora. À noite poderia se repetir um cuscuz, entendeu? E um pouco de café ali. Então, por muito tempo ele teve esse hábito de vida, entendeu? E isso fazia com que não provocasse certas doenças nele. Além disso, nós indígenas temos a sabedoria das ervas medicinais, entendeu? Por quê? Porque muita gente só quer comprar o remédio na hora que adoece. Isso é um erro fatal. Então, bora se prevenir, bora tomar um remédio para fortalecer nosso sistema imunológico, para fazer com que nosso sistema digestório possa funcionar melhor, para que a gente não venha ter doença, entendeu? Então, a nossa produção agrícola, vou dizer que é uma produção simples, entendeu? A gente não tem esse negócio de latifúndio, entendeu? 10 metros quadrados, planta tudo misturado mesmo ali, abóbora com feijão, milho, entendeu? Vamos rezar para nossos seres sagrados, para que venha boa chuva, para que ali possa florescer, possa dar certo aquela roça. E o mais interessante, depois que eu trabalhar tanto na minha roça ali, eu não posso dizer que é minha. Se meu parente chegar lá que ele vai pegar, ele vai ter que pegar, porque é coletivo, entendeu? Ali. Então, a nossa agricultura é desse modo, entendeu? A nossa alimentação, existe essa alimentação simples. Porém, eu não deixo de dizer também que frequentemente tem indígena que está tendo contato com Coca-Cola, com lasanha, com pizza, entendeu? Mas o meu diálogo é para abrir os olhos dele para não querer essas comidas, porque essas comidas, no fundo, só ofendem, entendeu? Então, todo cuidado é possível para nós indígenas, porque, na verdade, a gente tem uma tendência muito grande de se atrair por aquilo que vai fazer o mal, entendeu? Porque um feijãozinho, só com sal, um pequeno tempero, não vai ter tanto gosto, as pessoas não vão se empolgar tanto. Mas aquela comida ela é saudável para nós, entendeu? Aí vai a pizza com aquela coisa toda, chega a dar água na boca, mas aquilo vai ofender a pessoa. Então, é dessa forma, parente, que a gente está sempre tentando buscar se relacionar com nossos hábitos alimentares e a agricultura. Eu espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta. Obrigado, Tauan. Mais alguém do Zoom aí quer perguntar alguma coisa? Oi, Vanessa? Vanessa. Gratidão. Não tem nem muitas palavras para expressar depois de ouvir esse canto e esse contato mesmo com vocês, assim, tão próximo, né? É realmente um privilégio. Gostei muito da fala da Ilana, me senti muito representada. Mas eu queria falar sobre a questão da linguagem, né? Você falou que ensina, e aí eu pensei, porque eu tenho pensado muito isso, né? Dentro dessa questão nossa que a gente está vivendo, né? Do antropoceno e dessa precariedade, assim, da vida, eu penso que vocês, né? Os povos tradicionais têm as soluções que a gente precisa tanto entender e incorporar, né? Principalmente em relação ao nosso estilo de vida e na nossa relação com a terra. E eu fico pensando que a linguagem é uma via, eu acho que muito forte, porque a língua, né, de vocês, eu não conheço muito, mas pelo que eu conheço, ela tem a forma dela da construção da linguagem, ela traz muito sobre a ontologia, a forma que vocês veem a vida, como vocês entendem a vida. Então, acho que seria um bom caminho de começar essa comunicação, né? Desses irmãos que a gente ficou tanto tempo distante, com caminhos tão distintos, que somos nós e vocês, seria pela linguagem. Então, a pergunta seria até para o professor Saraiva, eu não sei como que seria isso, né? Burocraticamente, a gente é tão... Mas como que seria a possibilidade de trazer para o Departamento de Letras uma disciplina, um espaço para que essas línguas possam ser inseridas para as pessoas que estão estudando? E penso isso também
a nível, em outras escalas, assim, né? Os dirigentes, né? Quem tomam as decisões do mundo, né? Como, por exemplo, a Organização Mundial, UN, né? United Nations, aquelas nações que se juntam para tomar decisões sobre o andamento, eu acho também que seria muito importante abrir um espaço de voz para as comunidades indígenas. Então, aqui fica só um sopro, mas é nesse sentido assim, que eu acho que é uma forma de incluir. Eu acho que a gente precisa começar a pensar neles, nesses lugares, né? Ocupando esses lugares. Muito obrigada. Vanessa, sem dúvida, né? Linguagem, mas acho que tudo na linguagem, cultura, alimentação, esse espaço para eles cada vez mais é necessário para justamente trazer esse conhecimento todo, né, a forma de viver que eles têm e que a gente precisa se reconectar. Eu também achei especialmente bonita a forma dele dizer, de nos ver como irmãos, né? Quando talvez pudessem ter tudo para dizer que nos vissem como inimigos, talvez, entendeu? Por tudo que passaram, né? Então, acho que é uma lição, é a lição das lições, né? Como ele disse, né? A mensagem do touro sentado, né? Apesar de tudo, eles cada vez mais estão fortes, né? A força deles está justamente na manutenção deles. Então, apesar de toda essa dificuldade, ainda trazer essa lição de que somos irmãos e somos mesmo, isso é super bonito, né? É uma lição para nós mesmo. Nós temos que ver isso, temos que entender dessa forma. Sobre essa questão de inserir linguagem na academia, eu acredito até que até tenha, né? Deve ter curso de Tupi-Guarani, por exemplo, aqui, né? O risco tem, né? O risco eu acho que é isso ser uma coisa disciplinar, aquela coisa na caixinha, sabe? Então não tem muito espaço, né? Ficar aquela coisa burocrática de aprender, né? Sei lá, uma gramática do Tupi-Guarani, uma coisa assim, quando na verdade o que interessa não é isso, interessa justamente esse contato aqui, né? É claro que aprender também a gramática, a linguagem vale, né? Importante, né? Mas eu acho que está muito além disso. Eu queria só terminar essa pequena fala aqui dizendo que para quem nunca esteve, nunca assistiu nenhum dos congressos, daqueles encontros de saúde planetária, a gente já teve 5 deles, né, em diferentes lugares do mundo, um aqui no Brasil. Em todos eles a gente sempre teve presença de indígenas forte, e forte trazendo seus cantos, né, sua mensagem, e são sempre mensagens poderosas como a que Tauan trouxe, a mensagem de paz, de conexão, de irmandade, de fraternidade, de conexão com um ser superior, o que quer que a gente chame, independente de religião, né? Essa espiritualidade, mais do que uma religião, né? Então, saúde planetária sempre teve muito a ver com isso, de buscar, a partir dessa conexão com o todo, né? Buscar essa fraternidade entre nós, né? Eu, sinceramente, acredito que esse é o único jeito para a gente poder sonhar em mudar as coisas, né? Não vai ser substituindo o carro combustível por carro elétrico ou uma coisa por outra. Isso resolve no curto prazo, mas uma mudança que seja de fato duradoura, ela passa por uma mudança nossa, não é das coisas, né? É mudança nossa em relação às coisas. Senão eu vou trocar uma outra tecnologia, mas vou continuar explorando o outro. Vou continuar vendo o outro não como irmão, não como igual. Então, é como eu penso. Eu queria aproveitar. Alguém mais tem pergunta lá? Então, pode fazer, por favor. Olga. A Sheina faz, acho que não sei se a Olga está online ainda. Passando aqui a pergunta.
Posso falar? Estou online. Oi, bom dia. Só tive que mudar de lugar. Estão me ouvindo? Estamos. Ai, bom dia. Estou muito emocionada de estar quase que perto desses irmãos indígenas. Eles tocam o coração, e eu acho que é realmente o que o Saraiva acaba de dizer, como é que a gente se conecta de coração, se conecta com a coletividade. Eu acho que isso que eles trazem de mais diferente da forma como nós aprendemos a viver. Essa capacidade de saber que somos todos um nas nossas comunidades e com o planeta. A minha pergunta era... fiquei muito tocada, Cauã, quando nos contaste que os celulares são importantes para vocês. Então, eu queria saber que recursos vocês têm para comprar tecnologia. De onde vêm esses recursos? E agradecida de novo por poder estar perto de vocês. Primeiramente, assim, lá na aldeia, como eu falei aqui, a nossa principal renda é o artesanato, entendeu? Existe uma produção forte lá em Águas Belas de todo tipo de artesanato. E a gente tenta levar para todo o Brasil esse tipo de artesanato. Existe alguns órgãos lá, que é a escola, que é a equipe de saúde que atua lá na aldeia, e o posto indígena, entendeu? E alguns de nós têm um vínculo com esses postos, entendeu? A gente, dessa forma, a gente consegue alguma remuneração, entendeu? E a gente pode chegar a comprar um celular quando a gente adquirir uma boa remuneração, entendeu? Na parte que eu falei que o celular é importante, eu quero dizer que é uma pequena parte que é importante, entendeu? Que é o poder da comunicação, entendeu? Se não fosse o celular, não tinha condição de a gente chegar aqui. Eu não tinha um ser que mandasse uma mensagem para o André, dizer nele ou se mostrar, entendeu? Então, a tecnologia, ela vai atuar na forma de suporte, entendeu? Porque era até algo que eu queria pedir aqui às pessoas da USP, para que ajude nós nessa parte de suporte da cultura, em vídeo documentário, em audiovisual, produção da história da vida dos Funiô, e não só do Funiô, de todo o povo indígena, registro dos cânticos, entendeu? Então, a tecnologia, ela vem a cada vez mais dar esse impacto na divulgação, entendeu? Porém, eu acho e digo também que se a gente não tiver educação nas FUNIU, para se relacionar, a gente pode fazer coisas erradas. A tecnologia existe dois lados. Ou você traz bom recurso, ou você também faz coisas erradas. Então, uma pergunta que eu queria fazer na sequência da pergunta da Ilana sobre nutrição. Me ocorreu o seguinte, por exemplo, caça era uma coisa, imagino que caça já chegou a ser uma atividade importante para vocês, e caça certamente é uma atividade que é muito impactada pela diminuição do espaço que vocês possam ter, talvez, né? Ou por concorrência de outras pessoas, dos brancos que vão lá e podem caçar a caça de vocês, né? Enfim, como é isso? A caça ainda é praticada? Ela ainda é uma atividade importante do ponto de vista de alimentação, do ponto de vista cultural? Como é que é isso? A caça, certo tempo, era a forma de adquirir a carne para todo mundo, entendeu? Mas para que existisse caça, é necessário o mato, entendeu? Mas quando a cidade vai crescendo ou algumas pessoas vão derrubando algumas árvores, vai ser impossível existir vida ali, entendeu? Vai ser impossível existir vida. O exemplo prático é que uma BR corta o nosso território. A gente está brigando para que essa BR saia, entendeu? Ali foi muitas vidas mortas, entendeu? Mas, assim, hoje em dia, tem algumas pessoas que ainda praticam caça,
mas não é com a necessidade para que a gente arrume comida, entendeu? Mas é mais tipo um hobby, entendeu? Para não perder aquela prática de pescar, entendeu? E sempre eles gostam de estar fazendo essas aventuras. Bora lá dar uma caçada, bora fazer uma pescada. Aí desse jeito. Vou passar as perguntas do YouTube, então. A gente tem perguntas, eu vou juntar duas perguntas para facilitar. A gente tem a Alice Imperatriz aqui e a Júlia Ribas. E elas estão perguntando sobre o dia a dia na comunidade de vocês. Então, a Alice queria saber sobre a rotina do dia a dia, se vocês poderiam contar um pouco mais como é a rotina lá, e como esses eventos, cantos e rituais entram no dia a dia de vocês. E a Júlia está perguntando se existe alguma vivência para conhecer a rotina na comunidade. O nosso dia a dia lá na aldeia, né? Eu costumo dizer que a gente tem dois modos de vida. Tem um modo de vida aliado aos costumes da sociedade branca e os costumes da sociedade indígena. Mas que a gente faz uma mistura, entrelaça as duas coisas, entendeu? Quem de vocês aqui, ao acordar, vai visitar um parente? Alguém? Eu acredito que não, né? Então, a primeira coisa que eu me acordo, eu pego meu cachimbo da paz e eu vou orar e vou agradecer por mais um dia de vida. Entendeu? Deixa eu aqui na casa do meu irmão. Aí chego lá, ele diz, toma café? Eu tomo café. Aí ele diz, bora fumar? E nós sentamos, vamos fumar de novo. Entendeu? Vai correndo ali 9 horas. Aí eu digo, eu vou lá em casa agora. Aí o povo já tem se acordado. A mulher tá cozinhando, entendeu? Ali. Se acorda, vai chamar fulano para comer aqui mais nós. Eu comprei uma galinha gorda, vai chamar, aí nós comemos ali, entendeu? E aí na parte da tarde a gente aproveita para fazer artesanato, entendeu? E na noitada, quando a gente se reúne, o ruim de indígena é que quando ele se reúne é um barulho danado. A gente não resiste a cantar. Então todo mundo ali, um começa a subir devagarzinho, começa, aí vai pegando fogo, aí todo mundo já está cantando. Aí vem mais gente e se torna aquele enxame de abelha, vai juntando ali. Aí assim todo mundo está, e ninguém cansa, o ruim é que ninguém cansa de cantar, entendeu? Pode levar até 2 horas, 3 horas da madrugada, e depois ali, depois de cansado, quando a gente está lá no ritual, a gente nem tem nem sono, dorme sem querer, entendeu? É desse jeito a nossa rotina. E os nossos cantos estão muito presentes em muitas das coisas que faz. Por quê? Tem o canto de que a gente pode fazer, de uma oração, entendeu? A gente vai pedir nos nossos seres sagrados para que proteja aquela pessoa, para que aquela pessoa venha ter coisa boa na vida, para que aquela pessoa se reanime se está num estado doente, entendeu? Cântico só para celebrar, para festejar, entendeu? Tem esse tipo de cânticos. E teve uma segunda parte da pergunta que era assim, e tem alguma forma das pessoas irem visitar e conhecer, participar? Como é que é essa relação? Existe, assim, tem algumas pessoas que convidam, né? Os parentes, eu mesmo convidei André, no momento que ele puder ir lá na aldeia, ele vai, que minha casa vai estar aberta para ele. Não só para ele, para qualquer um, entendeu? E da forma que eu recebia 50 pessoas, eu recebo uma pessoa também. Nós vamos matar alguma caça ali. Vamos cozinhar, eu vou chamar meus parentes para comer, para dormir todo mundo junto ali e compartilhar. A única forma é quando alguém da cidade entra em contato com um de nós e quer visitar, e a gente vai tentar receber, entendeu? Mas não tem, tipo assim, um sistema turístico, já uma casa com agenda, entendeu? A gente não tem essa coisa fixa ainda. Que mais que pode surgir a possibilidade de a gente fazer, né? Um momento de vivência lá. Já pensou, Saraiva? Você diria? Bora lá. Tem uma pergunta aqui da Daniela, Daniela Viana, que ajudou, ela que coordenou aqueles alunos que fizeram aqueles cards que a gente divulgou lá com as fotos de vocês ali. Obrigado, Daniela e os alunos todos aí. A pergunta dela é assim, se vocês sentem na região de vocês alguma mudança do clima.
em relação ao que os antepassados de vocês podem ter contado, talvez vocês não por serem mais jovens, né, mas se, em relação ao que os antepassados falam, ou vocês mesmos, não sei, em cima do regime de chuvas, coisas. Existe uma irregularidade de chuva e calor lá na nossa aldeia, entendeu? A gente passou, existe uma frase lá na aldeia que ele dizia a fome de 70, que foi um período muito seco, entendeu? Seco, seco, seco. Recentemente a gente passou por 10 anos sem chuva, entendeu? Mas teve outra temporada que a gente passou 2 a 3 anos de inverno bom, entendeu? E assim, eu não sei nem explicar, na verdade, porque essas irregularidades, eu sei que é frequente calor, a estiagem é muito frequente, entendeu? Eu creio que assim, muito como vocês sabem, que são estudados aí, a chuva depende da quantidade de árvore, né, que faz com que atrai a chuva, entendeu? E se a gente for cada vez mais devastando a nossa árvore, a nossa mata, eu creio que a seca vai ser mais pesada para nós, entendeu? Eu acho que isso é uma das coisas que vem alterar o clima, entendeu? É desse jeito. Cauã, todos nós passamos nos últimos 3 anos por um problema sério que foi a pandemia, né? Como é que foi lidar com a pandemia lá na aldeia? Vocês tiveram apoio, lidaram mais com o conhecimento de vocês, logo conseguiram vacina, como foi isso? Como é que é? A vacina é bem aceita? Me conta um pouquinho. A Covid chegou para todo mundo, entendeu? Foi algo que chegou para todo mundo. Eu, particularmente, acreditava que não ia chegar na aldeia, entendeu? Mas foi algo que chegou para todo mundo. Olha só, eu queria essa coisa, né? Da forma que coisa ruim, que foi uma coisa ruim. Eu perdi parente, entendeu? Muita pessoa perdeu parente. Chegou em todo mundo, porque as coisas boas não podem chegar a todo mundo também, entendeu? Então, a Covid lá na aldeia, a gente perdeu alguns parentes, entendeu? Chegou um momento que a gente não era acostumado a andar com máscara, entendeu? Eu ia no mercado, ia comprar uma coisa, toda hora eu voltava para trás, porque eu me esquecia da bendita máscara. Tem que usar máscara. Meu Deus do céu. Aí, quando chegava lá na aldeia, só que na aldeia, entendeu? Houve até a possibilidade da prefeitura dizer que não era para a gente ter o nosso ritual, porque a gente já tem aglomeração e ele queria que todo mundo ficasse, como é a palavra? Isolado. Pronto, isolado. A gente não. Para nós não existe isso não, entendeu? A gente vai beber no mesmo caneco, vai dormir todo mundo, e se tiver de morrer, vai morrer. Foi porque Deus quis desse jeito, entendeu? Mas existiam alguns protocolos, né, de segurança, e a gente tinha que atender, porque a gente também não podia fazer desordem, né? E a gente queria erradicar essa doença para que pudesse sumir o antes possível. As vacinas chegou primeiro para os povos indígenas, não é isso? Foi daqui, não foi que saiu a vacina? E graças a Deus a gente conseguiu tomar todas as vacinas e graças a Deus até que enfim essa doença ela parou, né? E vamos se comportar, eu digo assim, nós todo o planeta, para que não venha surgir isso, porque com uma doença de uma tamanha grandeza dessa, eu acredito que a gente está com uma dívida muito grande com a natureza, entendeu? Dessa forma que a gente pensa. Concordo. A Raquel queria fazer uma pergunta, um comentário. Raquel Santiago está lá em Goiás, em Goiânia. Bom dia, gente. Bom dia quem está aí presencialmente. Bom dia a todas as pessoas, né, da aldeia de vocês que se deslocaram até o Sudeste para poder trazer a voz de vocês de uma forma mais expressiva, e agradeço a oportunidade de estar participando dessa mesa, né? E primeiro eu queria parabenizar vocês por essa iniciativa de sair e trazer o que vocês têm feito, que seja por uma tentativa de se sustentar ou de se manter num sistema que não é tão inclusivo assim, né? E muito vocês falaram em relação à alimentação, a Ilana perguntou um pouco, Saraiva perguntou um pouco, e já que nós estamos aqui no momento de tentar conhecer um pouco de vocês, eu também vou perguntar, né? Eu gostaria mais de agregar coisas do que ficar perguntando, mas eu acho que aqui nós estamos numa posição em que nós somos
muito ignorantes em relação a algumas coisas. Então, você colocou um pouco da questão da mandioca, né, como um alimento que vocês trazem e trouxeram para a nossa cultura e que hoje e desde sempre ele é parte das mais diversas formas. Primeiro, eu queria que você me falasse mais, você falou um pouco do umbu, de que outros alimentos que vocês têm lá. Eu sou uma curiosa e uma estudiosa sobre todos esses saberes e sabores tradicionais, né, de comunidades e de grupos tradicionais, e como que vocês lidam hoje, dada a proximidade, vocês vivem muito próximos, né, da zona urbana, como que vocês lidam com a manutenção dessa cultura alimentar, já que existe toda uma oferta, você mesmo falou que tem umas vendinhas, umas coisas lá na região, como que vocês lidam com, né, a manutenção, fazem para permanecer com esse conhecimento tradicional, com esses alimentos tradicionais de vocês, sendo que existem tantas outras coisas no entorno. E mais uma vez, obrigada, e depois que terminar a fala de vocês em relação à nossa conversa, eu vou ter de pedir licença, porque infelizmente eu tenho outro compromisso, mas só depois que a gente terminar aqui, eu terminar de ouvir vocês. Obrigada, viu? Essa forma de lidar, todo ano lá na aldeia, lá na escola, a gente tem um projeto, né, que é criado pela Coordenação de Língua Materna, que a gente todo ano está fazendo pesquisa, fazendo um evento de uma semana, entendeu? Com a nossa culinária, mostrando as comidas saudáveis dos mais velhos, as comidas que vêm a ofender nós. Então, existe cântico, existe brincadeira, existe gincana, existe vários tipos de coisa. Então, a gente está sempre ali tentando repassar essa mensagem das comidas que a gente deve usar e as comidas que a gente não deve usar. A nossa culinária, como eu falei, ela é muito simples, entendeu? Frutos naturais como banana, abacate, melancia. Eu acredito que tem aqui também umbu, que é uma específica, né, do Nordeste, e o feijão com o grão, né, arroz, entendeu? E às vezes a gente come peixe, às vezes a gente varia com carne, mas com frequência a gente não come esse horror de carne, entendeu? Se a gente puder ter um peixe, uma comida mais saudável, a gente vai optar por isso. Mas às vezes não tem, a gente tem que comer carne, entendeu? Carne de porco, carne de galinha ou de carne bovina, não é isso? É desse jeito, meu amigo. Vegetais, a gente usa maxixe, que ele nasce sozinho na caatinga, né? E o pessoal planta coentro, planta alface, entendeu? Mas que eu acredito que o alface não seja da nossa cultura, né? Mas a gente coloca também que a gente sabe que vai trazer benefício, né? O couve, entendeu? Tomate, cebolinha, essas coisas. Tá bom, obrigada, viu? Tem mais uma pergunta aqui no Zoom, da Joelita. Ela está perguntando qual a frequência e a influência do turismo na economia. Acho que você já conversou um pouquinho sobre isso, mas se você puder falar um pouquinho para a Joelita. Essa frequência ela não é tão grande, entendeu? Mas assim, se sai uma comitiva daqui, da USP, vai para Águas Belas, conhecer lá, a gente vai mostrar os nossos espaços, a gente vai mostrar o nosso artesanato, a gente vai oferecer uma vivência com eles ali, isso vai causar um impacto, né? Vão comprar artesanato, a gente vai adquirir uma renda a mais, entendeu? A gente vai conseguir comprar outras coisas e vai trazer um certo benefício para nós. Agora uma pergunta minha, também agradeço imensamente a presença de vocês aqui, e nessa nossa conversa eu sou bióloga e eu trabalho com como a gente pode produzir conhecimento juntos, né? Não só aqui na universidade, mas com todas as pessoas. Então, pensando lá na região da Caatinga, que a gente conhece muito pouco sobre a biodiversidade, as plantas de lá, os animais que tem lá, queria saber qual é a relação de vocês com essas outras espécies, assim, se vocês conseguiram manter esse conhecimento lá, como tem
como você falou, né, tem uma BR ali passando, então tem essa pressão sobre as áreas naturais. Vocês conseguem manter o conhecimento que vocês têm tradicional sobre as espécies que tem lá? E como a gente pode, de repente, fazer isso juntos, né, conhecer mais, e queria saber um pouquinho mais sobre isso. Lá na nossa aldeia tem uma série de plantas, né, que a gente usa para a nossa medicina, entendeu? A medicina tradicional, Funiô. Eu acredito que não teve muito desaparecimento de algumas espécies de plantas, entendeu? Porque se dá um pé de catingueira, tem uma existência muito grande de aroeira, de imburana, entendeu? Aí é por isso que se mantém viva esses tipos de planta da caatinga, entendeu? Aí, infelizmente, que às vezes acontece de uma pessoa fazer uma derrubada, mas eu acredito que não é possível sumir as outras, porque lá na nossa aldeia nós tem 300 deixa eu ver, tem uma quantidade boa de terra, entendeu? Depois eu lembro aqui e eu falo para vocês. E lá é uma mata que a gente preserva, entendeu? O nosso cacique, nosso pai não deixa a gente tirar um pau, de jeito nenhum, entendeu? Então, a gente consegue preservar dessa forma. E a forma que a gente poderia conciliar aqui para fazer uma aprendizagem aqui, que eu acredito que meu pai também, ele é estudante das plantas, ele não é biólogo, mas ele é biólogo do ensinamento da cultura, entendeu? Ele faz remédio, entendeu? A gente poderia fazer uma oficina de produção de fitoterápico, entendeu? Com as plantas da caatinga, entendeu? E assim, nós aprendemos com vocês e vocês aprendem com nós. Já estou vendo a gente fazer uma excursão para lá e aprender um monte de coisas. Tem mais alguma pergunta por aí? Eu tenho. Vamos. Nós, qualquer hora. Quer? Nós podemos dançar aqui? Pode. Tira isso aqui. Não vou estar no meio. Cadê eu, que mal, hein? Deixa no meio aqui. Pessoal, eu quero agradecer aqui vocês que estão presentes nessa live. Eu estou aqui com nossos guerreiros aqui. Tá CTA, tô lendo mais. E se vocês quiserem dançar mais nós, é fácil, que nós vamos aprender aqui também. Se quem quiser vir para cá, pode vir. Entendeu? A nossa dança e nosso canto não tem tanto segredo. A gente vai estar aqui na USP, quero avisar vocês que a gente está com muito artesanato aqui, entendeu? Venham aqui na USP, a gente vai ter um lugar que a gente vai expor. Quem comprar uma peça de 30, 20, 50 reais vai estar ajudando nós imensamente, porque os artesanatos que eu trago não é só meu, é de meus irmãos, do mesmo jeito eles, entendeu? Então, eu quero fazer um cântico aqui, entendeu? De proteção. Estou chamando a nossa divindade para que ele possa estar presente com nós, possa trazer orientação para nós aqui. E a pisada é só isso aqui, ó. E a gente vai rodando devagarzinho. Wakalasto, oa feia la take, meu desnestor, até cabato que nasci achako olhase. Agala nasci que achako olhase. Jabala nasci que achako olhase. Jabala que achako olhase. Jabala wakalasto. Oh, feia lá take, meu desnestor, até cavato que nasci achako olhase. Jagala nasci que achako olhase. Jagala nasci que achako olhase. Jagala
Ashike Achagola se Jadaya Satela Satoya Kechala Honestei! É isso aí, pessoal. Obrigado, muito obrigado. Você está aqui. Eu queria lembrar que, além desse nosso encontro aqui, nós temos mais 2 previstos. Amanhã, no USP Sustentabilidade, lá na Horta, nós temos uma atividade com eles, a gente vai fazer um plantio, vai ter outra conversa, porque tem outras pessoas que estarão lá. Então nós vamos fazer um plantio de algumas sementes que eles trouxeram milho, trouxeram feijão deles lá, trouxeram umbu, trouxeram algodão. A gente vai fazer um plantio com eles vão guiar o plantio lá, na moda deles, não nos canteiros. Isso amanhã, lá no Centro de Práticas Esportivas da USP, ali na entrada pelo NURI, né, pelo portão... Oi? Aí eu passo para você passa das coordenadas certinho aí. E nós temos também no dia 29, que é um sábado, uma oficina também, um outro encontro para cozinhar juntos. Eles trouxeram farinha de lá, e a gente vai fazer alguma comida juntos no dia 29 também, lá no USP Sustentabilidade, né? Vocês devem ter visto os posts com isso, com os endereços certinho, lá no campus, aqui no campus da USP, no Centro de Práticas Esportivas. Eu passo para o André já em seguida para ele dar esse informe de uma atividade hoje à tarde no IP, né, com os Guarani, né. Acho que a gente pode finalizar, eu queria, antes de passar a palavra para o André para ele dar esse informe final, eu queria agradecer muitíssimo, uma felicidade muito grande ter vocês todos aqui, obrigado, né, obrigado muito. Agradecer também quem tornou isso aqui possível, então, toda a equipe do IEA aqui, então tem Cláudia, tem o Jorge, mas toda a diretoria, todo o pessoal daqui. Agradecer também todos os colegas lá do USP Sustentabilidade, né, estão alguns presentes aqui, está o Michel, está a Jaque, mas também o pessoal que vai amanhã nos receber lá, o Marcelo que está ali escondidinho, a professora Thaís, que é quem coordena a Horta. Também já agradecer de antemão a professora Aline, que é quem coordena a parte de nutrição. Devo ter esquecido mais gente, mas todo mundo que ajudou na divulgação, a Daniela e todos os bolsistas, né? A Ellen, Newton, eu vou esquecer os nomes, desculpem. Mas é um agradecimento de coração por tornar isso aqui possível. Acho que essa nossa conversa é muito importante para nós também, né? Pode ter certeza que para nós é muito importante. A gente precisa entender melhor isso, precisamos entender essa nossa fraternidade, né? Essa nossa irmandade. Acho que é importante para nós, né? Para todos nós. Então, obrigado mais uma vez. Eu queria pedir para o André, eu queria agradecer o André pessoalmente, o André Silveira, ele trabalha no CPUSP, e ele que foi o contato, né, com eles, e que trouxe essa ideia há pouco mais de um mês, e a gente correu atrás de ver se dava certo, e deu tudo certo. Agradecer ao André por fazer essa ponte. Mais uma vez agradecer ao professor Emílio Miranda lá do CP, que está acolhendo eles lá, que está cedendo os espaços. Tá bem? Muito obrigado mais uma vez. André, você tem um microfone aí do lado? Você fala da atividade de hoje à tarde. Alô? Também preciso agradecer muito, porque eu não vou mentir, eu tenho uma relação, um interesse, um sentimento pessoal, né? Isso não é o meu emprego, o meu trabalho, isso é um interesse pessoal. Então, de ver isso se concretizando e abrindo portas, é uma imensa alegria. Então, eu agradeço a todos esses envolvidos. E só para avisar rapidamente que o coletivo Rede
indígena do IP-USP. Eles já têm um trabalho lá consolidado e auxiliam muitos guaranis, principalmente do Jaraguá. Todo dia é dia indígena, né? Especialmente há 523 anos é todo dia dia indígena, mas hoje é essa data simbólica de resistência. Então é uma data para esses dois povos, essas duas nações se confraternizarem, e quem puder aparecer, quem puder colaborar nesse dia, nessa data, a partir das 14 horas lá no Instituto de Psicologia. Gratidão. Quer uma palavra final? Não. Só quero agradecer aqui a todos que estão dando esse apoio a nós e aqueles que tiverem a sensibilidade de buscar e compreender nós, a gente só agradece. E ano que vem, se tudo der certo, a gente vai querer fazer também outros projetos aqui. Só reforçar o que ele falou, eles trouxeram artesanatos lindos, né? Então quem está hoje aqui pode olhar e pode contribuir, né? Mas também nesses outros dias todos. Então amanhã lá na horta, no sábado, no dia 29, com a nutrição também. Então quem está assistindo e quiser vir depois, são coisas muito bonitas. E não só a beleza, né, física ali, mas o valor imaterial daquilo, né? Então é isso. Colaboremos. Obrigado a todos aí. Bom fim de dia. Boa tarde. Bom dia e boa tarde.